Fala pessoal, hoje eu tô aqui para uma ocasião mais do que especial. O Brasil estará de volta à NASCAR em 2022 e já está confirmado. Miguel Paludo fará 3 corridas pela Xfinity Series, pela Junior Motorsport, ou podemos dizer que é a equipe do Dale Earnhardt Jr. Assim como em 2021, ele simplesmente ocupará o mesmo carro do chefe, desta vez no numeral 88. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer o próprio Miguel Paludo, e é por isso que eu vou chamá-lo aqui. Pode entrar, Chuim, pode colocar o Miguel Paludo mais uma vez. Eu acho que pelo Motorsport, Miguel, em vídeo pela primeira vez. Sempre temos uma questão que você mora na Carolina do Norte, você vence as corridas no fim de semana, e no nosso reta final em que a gente recebe os pilotos da Porsche, você está sempre em trânsito voltando para casa. Mas, de certa maneira, vou dar um parabéns duplo aqui. Parabéns pelo título da Porsche Cup, que você que está nos assistindo, assiste aqui no motorsport.com. 7º título, Miguel. Título já passou de mamão já. E também pela essa volta. E finalmente temos a confirmação de que em 2022 você volta à NASCAR. E agora, uma ocasião bem interessante por uma série de razões que eu vou falar aqui, ou a gente vai falar aqui, né? Mas como primeira pergunta, Miguel, eu quero saber uma coisa. A negociação para você chegar a essas 3 corridas, no Circuito das Américas, Road America e Indianápolis, elas já começaram no final da sua participação em 2021? Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, Eric. Prazer estar falando com vocês. Como você falou, finalmente conseguimos aí encaixar tudo para bater um papo aqui. Estou sempre em trânsito aí na segunda noite e sempre conflitava alguma coisa. E nada melhor do que vir com essas notícias, né? A notícia do campeonato da Porsche Cup, que a gente não conseguiu falar muito, mas que foi um campeonato suado aí, muito gratificante. Aí batalhamos até a última volta, as coisas se encaixaram para a gente e levar mais um título, uma categoria extremamente competitiva aí, muito feliz mesmo de poder troca carro, troca regra, troca ano e a gente põe em lastro e a gente continua vencendo campeonatos. Então isso mostra muito da nossa equipe como um todo. E a cereja do bolo é mais 3 corridas na NASCAR, né? Eu não posso expressar o tamanho da minha felicidade de poder voltar à categoria ano passado não, essa temporada, desculpa, de 21, foi muito gratificante mesmo poder voltar à Xfinity, mas eram muitas perguntas, muitas questões que não tinha resposta, né? Eu não tinha treino, não conhecia o carro, não conhecia a equipe, não conhecia as pistas. Então, eu tinha que sentar no carro e dar o meu melhor possível. Então, agora, conhecendo o carro, conhecendo a equipe e voltando para a categoria, 2 das 3 pistas que eu já conheço, já corri, né? Então, com certeza, isso é um plus muito grande. E respondendo a tua pergunta sobre a negociação, a gente começou a falar logo depois, entendeu? Mas a negociação mesmo aconteceu agora no final do ano. A Brent é um grande apoiador meu e do tamanho do apoio que eles me dão vem a cobrança. Então tudo dependia muito do campeonato de sprint, e o Rick botou umas regras aí, se tu ganhar o campeonato a gente pode conversar sobre isso. Então foi isso que aconteceu. E a Junior a gente veio numa relação muito legal desenvolvida, começou ano passado, um respeito enorme, mútuo. Então poder estar correndo novamente no carro do chefe, como você falou, o Dale vai fazer uma prova no 88. O 8 já foi uma grande conquista para mim, poder guiar o carro com o número 8 na porta, agora o número 88 na porta. Então o 5º carro da Junior, né? Se a gente falar sobre isso, 4 pilotos vão competir a temporada inteira, então para eles adicionarem esse 5º carro foi uma coisa, teve troca de e-mails que eu acabei vendo depois, o Rick me dividiu comigo, e o time fez um esforço muito grande para mim participar, porque não é simplesmente montar um carro, botar um motor e mandar uma equipe para a pista, né? É toda a preparação, é chefe de equipe, é mecânico, quem faz o pit stop, caminhão,
e todo um por trás que muitas vezes não aparece na TV, envolvido nisso. Então, e eles fizeram questão de fechar esse negócio com a gente, essa oportunidade. Então, é muito legal para mim saber o que foi desenvolvido, um grande trabalho agora nesse ano que eu corri 3 etapas e abriu as portas aí para 2022 e, se Deus quiser, a gente continue tendo outras oportunidades no futuro. Você passou, eu ia falar sobre isso depois, mas como você já falou do assunto, então, assim, esse quinto carro da Júnior, ele é um carro com equipe nova também. O carro 8, que aparece aqui na tela, inclusive, e a equipe dele vai para o Josh Berry, certo? Pelo que eu entendi. E aí o quinto carro, sei lá, o Júnior recrutou pessoas tal para você, e provavelmente outros pilotos também vão fazer em ovais, além do próprio Júnior, nesse carro 88. A lógica é mais ou menos essa? Eu não sei, não está definido, eu acho, se o Josh vai para o Josh, na verdade, desculpa, o Josh vai para o 8, mas eu não sei se a equipe do 8 se mantém no 8, tu entende? Tá. Porque eles estavam trabalhando com o Sam Mayer, então vai ter uma reestruturação, como você falou, Justin no ano 9 e o Josh e o Sam vão estar no 1 ou no 8. E esse quinto carro ainda não tem os carros, ainda não tem chefe de equipe, não tem nada. E eu não tive a oportunidade semana passada foi Thanksgiving lá nos Estados Unidos, então essa semana eles tiram de descanso, né? Eles trabalharam o ano inteiro, muitas vezes eles não têm final de semana, então o time como um todo estava off, e eu vim para o Brasil hoje, cheguei hoje no Brasil, então eu vou voltar e vou descobrir tudo isso, quem é o meu chefe de equipe, com quem que eu vou trabalhar, mas como um ponto extremamente positivo é já conhecer o funcionamento do time como um todo, né, das pessoas, quem faz o quê, e sentar nesse carro de novo aí é um prazer indescritível. Então, só para contextualizar para a galera, o Miguel, ele reestreia na NASCAR no dia 26 de março, no Circuito das Américas, em Austin, no mesmo local onde acontece a Fórmula 1, MotoGP, Indy, enfim. Depois passa um período, vai para Road America, né, que inclusive palco da primeira vitória do Nelsinho, porque é a primeira vitória do brasileiro na NASCAR, pelo menos nas 3 competições nacionais. Então vai ser Road America 2 de julho, né? Nelsinho, que foi inclusive companheiro de equipe do Miguel na Truck Series, e finaliza dia 30 de julho, né, ali no mesmo mês, em Indianápolis, vai para o Templo Sagrado da Velocidade. Tudo bem, é um misto, mas é ainda Indianápolis. Miguel, é a sua estreia em Indianápolis, e qual desses 3 locais você tem mais expectativa de um bom resultado? Correto, a minha estreia em Indianápolis, nunca andei lá, já fui ver corridas de oval, mas nunca tive participação no misto. A expectativa é alta para todas elas, Eric, depois das nossas performances aí, participações nesse ano, andando no top 5, largando lá de trás em 2 das 3 provas, o Circuito das Américas, uma pista que andei no top 5 com Kyle Busch e Kevin Harvick, até que eu tive uma quebra mecânica. Então já vamos para o Texas muito fortes, uma pista que eu conheço, vai ter treino, vai ter qualify, então muda a história completamente. Depois disso, Road America, eu fiz minha estreia em Road America lá em 2012, primeira corrida de Xfinity, foi lá. Cheguei a liderar algumas voltas à prova, tive outra quebra mecânica, e encerrando com Indianápolis, né, que dispensa comentários. Eu estava falando que, assim como Daytona, uma vez que você chega na pista e entra no túnel, assim, tem uma vibração diferente, é uma energia diferente, é um tempo do automobilismo que eu vou poder marcar na minha lista que eu já competi. Esse ano já marquei algumas das pistas que eu não conhecia, Mid-Ohio, Daytona e o Circuito das Américas, e tem mais uma que vai ser em Indianápolis, e poder voltar a competir em 2 das 3 que eu já conheço, com certeza, mais o treino, mais a classificação antes da corrida, isso é uma coisa extremamente positiva que eu estou super empolgado.
Como o Miguel falou, a NASCAR, neste ano, anunciou recentemente que em 2022 os treinos livres e o treino de classificação vão voltar. Então, para o caso dos circuitos mistos, como é o caso do Miguel, e para a Xfinity Series, o Miguel vai ter 20 minutos de treino livre, bem apertado até, né? Depois eles se dividem ali em grupos A e B, também com 10 minutos, né? E depois os 10 primeiros, pegando todo mundo ali, vai para, a gente pode dizer, de super pole, né? Em 10 minutos também. E isso, você acha que fez falta para você esse ano, Miguel? Um pouco mais de... Com certeza, isso é a gente pode olhar por aquela frase do copo metade cheio, metade vazio. Fala em 20 minutos de treino, parece nada, é melhor do que ir para a corrida sem ter dado uma volta na pista. Então, vai ser como é que eu posso dizer, um gamble, né? Uma aposta aí, porque não vai poder fazer nenhuma mudança drástica no carro, ou seja, as molas e amortecedores que a equipe mandar o carro para a pista, elas não podem ser trocadas. Você só pode ajustes pequenos nessas paradas. Então, isso foi o que o Justin me falou há um mês atrás. A NASCAR sempre volta e meia muda as situações, mas não é um practice que você pode chegar lá e inverter, mudar completamente o setup do carro, entendeu? Mas o time já vem com experiência nessas pistas e provavelmente a gente vai usar uma coisa muito parecida que usou nesse ano de 2021. Maravilha. Olha só, a pergunta que não quer calar, você achou que eu ia fugir dela, mas eu vou colocar aqui. Vamos voltar a Mid-Ohio deste ano, 2021. Miguel, para quem não se lembra, estava muito perto de conseguir um top 5, acho que estava brigando pela 4ª posição. E o glorioso indivíduo não muito bem quisto no Brasil, Riley Herbst, carro número 98, está no nosso livrinho aqui. E ele acabou tirando o Miguel, e já no final da prova, um negócio que frustrou todo mundo, toda a torcida aqui, inclusive o próprio Miguel. Miguel, agora a pergunta que não quer calar. Tá lá você, tranquilão, o carro 98 está dando sopa ali. Os brasileiros podem esperar um payback, já que recentemente o Herbst também anunciou que retorna a Xfinity Series em 2022 com o mesmo carro 98? Não tenha dúvida. Se for no momento certo, com certeza vai ter payback. Tudo que vai e volta na vida, né? E Boa. Como eu falei, o Riley fez aquilo sabendo que era a minha última corrida do ano e não aceitou, tá andando melhor que ele, né? Não fazendo a temporada toda, então todas as etapas que eu andei na frente dele, então eu vou focar em vencer corridas e tudo mais, mas isso está guardado na minha cabeça, com certeza. É uma coisa que me frustrou o pessoal que estava torcendo, os brasileiros. Agradeço muito toda a torcida. E é isso, a vida ensina, né? Tudo que vai e volta. E ele teve um ano, se eu não disser que foi um ano horrível, eu vou estar mentindo, entendeu? Um carro que venceu 9 vezes com o Chase Briscoe, ele deve ter alguns, 1, 2, 3 top 5. Eu não paro para olhar, mas eu acompanhando corrida todo final de semana, você vê. Então, quase não classifica para os playoffs. Então, equipes muito menores andando melhor que ele. Então, a gente vai focar no que tem que focar, que é a vitória, que é ter o melhor resultado possível para o Brasil, mas se tiver, o brasileiro pode ficar aí na expectativa que ele não volta para o box andando, não. Muito bom, muito bom. Vocês chegaram a conversar depois daquilo ou não rolou papo nenhum? Cara, na volta pro box, eu passei todo mundo, encontrei o carro dele e meio que teve uma altercação ali e paramos os carros. Depois, meu chefe de equipe foi falar com ele lá, eu acabei não indo falar com ele, eu deveria ter ido e eu me arrependo de não ter ido, que eu estava tão brabo que eu desci do carro, eu não acreditei que aquilo tinha acontecido. E também o calor do momento é muito. Eu sou uma pessoa muito quieta, mas quando me tira do sério, eu saio do sério mesmo, entendeu? Então,
Eu meio que segurei, não correndo full time, não estando lá direto, eu optei por não causar uma coisa maior, que na verdade eu deveria ter ido, eu deveria ter feito, porque é o meu interesse, é o interesse meu, é o interesse da brand. Ele não só tirou o Miguel, ele tirou um carro com grandes condições aí de chegar num top 5, com patrocinador, entrevista após corrida, tempo de TV, então muita coisa foi tirada de nós. Então isso me ensinou, eu aprendi mais uma na vida, e com certeza a garra e o que fazer numa segunda situação, caso ela ocorra, a história vai ser diferente. A vingança é um prato que se come frio. Então, essa é a frase. Agora, fala uma coisa, Miguel. Vamos lá. A Brent vai te proporcionar essa volta, nesse retorno em 2022, 3 corridas. Você, pelo que você observa, né? Dependendo dos resultados, uma vitória, ou, sei lá, 3 top 5 e tal, você vê margem de negociação ou com o Rick ou com a própria equipe de um retorno para mais algumas corridas, mais umas 3, talvez, um retorno aos ovais também, que seria bem interessante, ou é fechado essas 3, se contente com isso? Bom, eu só quero citar uma coisa, já que você falou na Brent. Essa oportunidade me foi dada novamente pela empresa, pelo Rick, com uma mensagem muito clara. Foi passada, assim como no ano passado, mas ela não era tão clara. O Rick tem empresa nos Estados Unidos, a Branch é dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, temos uma história de sucesso, eu e eles, no decorrer dos anos de Porsche Cup e tudo mais. E o Brasil tem sido muito bom para a empresa também, crescendo astronomicamente e tendo resultado aqui. E o Rick chegou para mim e falou que ele estava negociando com o time sem eu saber esse ano. A gente fala, volta e meia fala, dá uma brincadeira aqui, brincadeira ali, mas não tinha nada falado. E quando ele me mandou o e-mail das corridas, já estava tudo mastigado. E ele falou, eu quero fazer uma coisa pelo Brasil, eu quero fazer pelo brasileiro, quero fazer pelo torcedor do Brasil. Eu quero que a Porsche Cup saiba, vá para a NASCAR também, para eles verem o nível de piloto que tem aqui. Aqui eu me refiro ao Brasil, né? Então, isso é muito legal dele, que ele veste a bandeira, ele sempre fala que ele é meio brasileiro, meu irmão americano aí, e acima de tudo é o respeito e como é que eu posso dizer, o orgulho de levar essa marca para a NASCAR, o orgulho de poder ter essa oportunidade de estar guiando o único brasileiro na NASCAR, e é isso. Eu acho que é uma grande oportunidade aí. Eu só queria citar isso da empresa, porque é uma coisa que ele quer fazer para o Brasil, e acho que isso vale a pena ser citado. Eu acabei perdendo a tua pergunta, Eric, desculpa, que tu fez no final. Assim, se por um acaso tem alguma margem para você poder fazer 4, 5, mais 2 ou 3 corridas depois dessas 3, se isso está... Você vê margem para isso, ou se é um negócio já feito, já fechado, se contente com isso? O que limita muito é o calendário da Porsche Cup, porque a minha prioridade é a Porsche Cup. Eu nunca, se tiver conflito de calendário, eu não vou correr na NASCAR e vou vir correr na Porsche Cup, que essa é a prioridade onde a gente disputa título. Então, isso é um fator bem importante, porque outras datas poderiam ter um conflito maior. As datas que a gente pegou, a princípio, não tem conflito nenhum, mas o calendário ainda não está fechado e ainda não saiu da Porsche Cup. Então, tem todos esses poréns que pegamos essas datas sem grandes riscos, entendeu? Mas já foi falado esse ano que para 22, mas no final, antes de saber dessas corridas, já estava falando. Sempre que tiver oportunidade, eu falei para o pessoal, eu estou sempre disponível, sempre vai ser um prazer competir na maior categoria do automobilismo de Stock Car americano e poder representar o Brasil lá. Eu gostaria de citar também, Eric, que voltei da Porsche Cup aí na semana da Fórmula 1 aí, que vencemos o campeonato. A Júnior me ligou se eu podia desenvolver o simulador para eles com a pista de Portland. Então, no dia seguinte, cheguei nos Estados Unidos, passei 3 horas no simulador da Chevy, eu nunca tinha ficado tanto tempo.
simulador. Eu ia para 30 minutos quando eu ia correr, né? Porque Que é legal super isso. requisitado. E agora eles estão com 2 simuladores, então tem 2 diferentes. E eu andei no mesmo que eu andei ano passado e desenvolvi para eles composto de pneu, gripe, freada, referência. E é uma pista que eu nem vou correr, mas isso mostra também o respeito que está tendo. E eu fico muito feliz mesmo, gratificante de um brasileiro que saiu de Nova Prata, lá numa cidadezinha pequena, tá competindo, vencendo campeonatos no mais alto nível, e ter essa oportunidade novamente, 2 anos seguidos. O ano de 2020 já foi fantástico, né? Vencendo o campeonato de Porsche Cup, agora venceu o campeonato novamente, ter a oportunidade de seguir disputando o Xfinity também por um dos times mais fortes e tradicionais da NASCAR é muito positivo. Que bacana. É bom saber essa informação. Então, quer dizer que o Miguel foi convidado pelo pessoal da Chevrolet para desenvolver ali dados, né, na pista de Portland, em que a Xfinity Series vai estrear, se não me engano, esse ano, em 2022. Esse ano que vem, por favor, 2022. Miguel, para a gente fechar o nosso papo, vamos falar de Porsche Cup, que você ano após ano vem destruindo a concorrência. Eu quero entender, né, como que rola essa química, né, entre Miguel Paludo e o carro da Porsche, o que dá tão certo, né? São 7 títulos no total e contando, né? Provavelmente o seu carro 7, vai estar brigando novamente por mais uma conquista. Eu quero saber qual é a receita, né, para dar tão certo o caso de Miguel Paludo, desde antes da sua primeira ida na NASCAR, né? Você já era bicampeão até hoje. Qual é a receita? Qual é a química? Qual é o segredo? É difícil resumir assim numa frase, né? Um pouco alguns fatores importantes. O meu estilo de guiada encaixou muito bem desde a primeira vez que eu andei de Porsche. Isso é um fator. Eu tenho uma guiada muito tranquila. Eu não gasto pneu. Esse carro, né, nesse setup, nessas condições que está hoje, com esse acerto, ele tem a tendência de durar 8, 10 voltas e o pneu acaba e perde muito rendimento. O lastro é outra coisa que, além do desgaste de pneu, se acentua levando 50 quilos, como a gente levou o ano inteiro. O acerto do carro muda com o lastro, é praticamente uma pessoa sentada do lado. Então, eu devo a alguns fatores o nosso acerto como equipe. O Pablo já vem aí há vários anos com a gente, nós estamos numa sincronia muito grande, eu, o Pablo, o Felipe, Crise também, que faz aqui para mim, ele faz a Endurance da Porsche também. Então é um engenheiro com muita experiência, e o Petroni, nosso mecânico, também trabalhava comigo lá do tempo de 2009, nas Endurance, quando eu corria pelo Banco BMG lá. Ele também já fazia. Então, nós temos uma equipe muito boa, todos andam na mesma página. E hoje, os nossos acertos de final de semana, a gente não muda, por exemplo, um ajuste d'água para o vinho. É meio clique de barra. O ajuste mínimo que pode ser feito é meio clique. Então, nós chegamos nas pistas, é meio clique para cá, meio clique para lá, ajusta isso, ajusta aquilo, e esse é o pacote. Então, isso também é uma grande vantagem, que eu não sou um piloto que anda 20 voltas no treino. Eu saio, dou 2 voltas rápidas, eu sei o que precisa, testa, não funcionou, volta o que estava, andou, funcionou, a gente poupa o carro para a prova. E isso também é uma característica que tem se mostrado de sucesso. Poupar o carro, poupar freio, poupar todo o equipamento. E carro de corrida é assim, né? Você cuida dele, ele cuida de ti. Então, de diversos anos aí, tive algumas frustrações que são normais no automobilismo, mas os títulos e as vitórias, com certeza, são grandes também. Eu sou muito orgulhoso pelo que a gente conquistou aí, 7 campeonatos, e a boa parte deles com esse mesmo time aí que está comigo. Maravilha, olha só, você que está nos assistindo vai poder ver o Miguel Paludo em ação nesse próximo fim de semana
com os 500 quilômetros de Interlagos. Vai ser uma baita festa no Autódromo de Interlagos, no José Carlos Passe, que vai culminar com a final do Campeonato Endurance da Porsche. O Miguel vai correr com o Denis Girani no carro número 7. Não foram tão bem, infelizmente, tiveram que abandonar na primeira corrida, mas mandaram muito bem na segunda, venceram. Acho que título é um pouco mais difícil. Você tem chances de overall, né, Miguel? Tem chance de ser o campeão da sprint, dependendo da pontuação que você conseguir nesse final de semana, no próximo sábado, você ganha mais um título, o título overall, que é a soma dos pontos da sprint com endurance, e aí temos um campeão overall. Miguel, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, finalmente, e com belíssimas notícias, com uma expectativa alta aqui já para o ano que vem na Xfinity Series. E nos vemos em Interlagos agora, no seu último desafio de 2021. Combinado, Eric. Obrigado pelo tempo aí, pela entrevista, e vamos lá, vamos acelerar esse final de semana em 2022 na NASCAR, representando o Brasil. Valeu! É isso aí. Então você sabe, Porsche Cup, aqui no motorsport.com, com transmissão ao vivo em português, em inglês, e também em 2022 a cobertura do que o Miguel vai fazer, e vai fazer bonito, lá em terras americanas, na NASCAR Xfinity Series, também você acompanha no motorsport.com. Até a próxima! Tchau, tchau!